Uma breve história dos caminhões. Caminhão é igual coração, quanto mais anda, mais aperta. Devagar se vai longe, rápido também, só que mais depressa. Frases de para-choques de caminhão. Em meados da década de 1880 foi criado o motor de combustão, e a criação dos automóveis transformou profundamente o mundo em todos os âmbitos. Ele viria a substituir a tração animal, o motor a vapor e qualquer outro meio de transporte que o engenho humano tivesse inventado. Enquanto se estabelecia uma estrutura para acolher o novo habitante das cidades, garagens e mecânicos, estradas, postos de combustível, a mesma turma que estava envolvida com a criação do motor de combustão desenvolveu um veículo automotor mais robusto, adequado para a condução de volumes maiores. Um exemplo pioneiro foi o carro de grande porte inventado por Nicolas Joseph Cugnot. Caminhões a vapor foram utilizados por muito tempo. Ainda assim, os primeiros automóveis ainda não resolviam o problema de carregar cargas mais grandes e pesadas. Alguns autores consideram que Carl Benz tenha sido responsável pela invenção, em 1895, do pioneiro caminhão com motor a combustão. Há gente, contudo, que sugere que esse veículo de maior porte mais se assemelhava a um furgão. Na verdade, aqui se encontra um debate sobre o que pode ser considerado como um caminhão. Para alguns, trata-se de um veículo automotor destinado centralmente ao transporte de carga, não constituído de uma estrutura única. Outros, todavia, inferem que vans e pick-UPS estariam contempladas na categoria. Até mesmo em função dos avanços da indústria automobilística, é difícil mesmo encontrar uma unanimidade sobre o tema. Assim, certos autores afirmam que o primeiro caminhão com motor de combustão tenha sido uma invenção do já citado Gottlieb Daimler, apresentada ao público em 1896. Era, na verdade, um automóvel dotado de uma carroceria, podendo chegar à velocidade de mais de uma dezena de quilômetros por hora. Os primeiros caminhões estavam longe dos atuais. Pareciam mais carroças nas quais os cavalos eram substituídos pelos motores. Os motoristas sequer contavam com uma cabine. A máquina estava longe das atuais. Os motoristas sequer contavam com uma cabine. Parecia mais uma carroça na qual os cavalos eram substituídos pelo motor. Mesmo assim, foi um avanço importante para estimular o desenvolvimento de uma série de inovações que garantiriam o futuro da invenção, entre as quais alterações no sistema de freios, nos eixos, no motor, nas rodas. Intervenções que depois também influenciaram a produção dos automóveis de passeio. As fábricas pioneiras, Benz e Daimler, foram responsáveis por promover importantes investimentos no aperfeiçoamento dos caminhões, inclusive por submeter os novos veículos às condições concretas de transporte de carga, uma estratégia para verificar a eficácia do artefato. Essas empresas entabularam também esforços na divulgação e distribuição do produto. Ainda no final do século XIX, a novidade chegou e foi celebrada em Paris, uma ocorrência importante dada a relevância da capital francesa naquele momento em que se celebravam intensamente as ideias de modernidade. Também se estabeleceu nos Estados Unidos, aproveitando o rápido e intenso processo de industrialização do ainda jovem país. A Daimler conseguiu comprovar e convencer proprietários de fábricas britânicas de que caminhões com motor de combustão eram superiores aos que utilizavam as máquinas a vapor. Com isso, deu outro passo decisivo ao vender seus veículos para a Inglaterra, que então era a líder industrial do planeta. Logo a novidade chegaria a muitos países. Nas primeiras décadas do século XX, outras empresas começaram a fabricar caminhões. Nos Estados Unidos, esse foi o caso da Autocar, da Vinton Motor Carriage Company e da Ford, que em 1917 colocou no mercado sua primeira experiência no ramo. Em 1902, na Suécia, uma marca hoje muito relacionada às grandes máquinas lançou seus pioneiros truques, a Scania. Na França, em 1909, a Berliet começou a disputar posições no setor, bem como a Peugeot, em 1912. Os caminhões, contudo, não ficaram populares imediatamente. Tiveram que enfrentar a precariedade da infraestrutura rodoviária, a eficiência das ferrovias e mesmo os limites da máquina recém-inventada. Foi a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, que chamou a atenção para suas potencialidades. A natureza dos conflitos deixou evidentes os limites das ferrovias.
Os caminhões assumiram boa parte dos transportes, além de serem adaptados para servir como ambulâncias e mesmo terem entrado em combate depois de blindados. Em função das exigências a que passaram a ser submetidos, uma série de aperfeiçoamentos foram entabulados no seu funcionamento, entre os quais nas rodas, com o uso de pneumáticos. As mudanças promovidas tornaram as máquinas mais seguras e velozes. Quando se encerraram os conflitos, havia muitos caminhões disponíveis no mercado, o que incentivou sua aquisição. Contribuiu também para a maior difusão do seu uso a própria dinâmica do espraiamento das malhas urbanas, bem como o surgimento de novas cidades no interior. Os trens e navios já não davam conta da distribuição de produtos como antes. Em compensação, estradas eram abertas ou aprimoradas nos países que priorizavam o progresso de suas infraestruturas. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, havia muitos caminhões disponíveis no mercado, o que incentivou sua aquisição. Algumas empresas que já vinham produzindo caminhões para a Primeira Guerra Mundial passaram a aperfeiçoar sua participação no setor após o fim do conflito. Entre outras, podemos citar a Ford, a Berlier e a também norte-americana Mack, que ficou famosa pela qualidade e resistência de seus veículos. Os desdobramentos da Primeira Grande Guerra levaram, na Alemanha, ao estabelecimento de uma estratégia de cooperação entre as antigas rivais Daimler e Benz, dando origem à famosa marca Mercedes-Benz, que deixaria importantes registros no setor dos caminhões. Antes da fusão, a Benz apresentou ao mundo o primeiro caminhão a diesel, uma máquina de 5 toneladas, e seu motor de 4 cilindros tinha 33 kW, ou 45 HP, de potência, rodando a 1000 rotações por minuto. Outro avanço importante seria dado em 1925, quando os cientistas da Vacuum Oil, empresa antecessora da ExxonMobil, desenvolveram uma formulação especial de óleo capaz de lidar com as altas pressão e temperatura dos motores. A Vacuum Oil registrou o produto em 1925 como Diesel Engine Lubricant by Vacuum Oil, ou Delvac, marcando o nascimento da marca Mobil Delvac. As empresas automobilísticas também participaram ativamente dos esforços da Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, ocasião na qual uma vez mais houve avanços tecnológicos significativos. Caminhões foram largamente usados nos conflitos, tornando-se mesmo símbolos de algumas ocorrências. Os veículos pesados da Autocar, por exemplo, tornaram-se uma imagem usual do exército norte-americano. Mais uma vez, foi no pós-guerra que aconteceu um aumento da difusão e da utilização dos caminhões, dessa vez contando com uma infraestrutura melhor. Os veículos começaram a ser cada vez mais usados como peças importantes em diversos setores da economia. Mesmo o incremento do avião, que também progrediu muito após a Segunda Guerra, não reduziu a importância do colosso sobre rodas. A todo momento surgiam novos desafios para seu uso, e as montadoras se esforçavam para encontrar soluções tecnológicas. Assim foi no setor de petróleo, mineração, construção civil e mesmo de alimentos, ramos que aportaram exigências crescentes de segurança, eficácia e prontidão. Os caminhões foram ficando cada vez maiores, tornando-se também mais confortáveis para os motoristas de estrada. Se os primeiros veículos sequer tinham cabine, as novas máquinas possuem uma boleia que se assemelha a um quarto para bem acolher os caminhoneiros que por vezes viajam dias a fio para cumprir suas funções. Mesmo a carroceria foi sendo adaptada para melhorar não só as condições de transporte dos produtos como também o conforto do motorista. Também foram incorporadas melhorias de segurança e dirigibilidade. Mais ainda, os caminhões ganhavam cada vez mais equipamentos relativos a preocupações com a rentabilidade, objetivando ser resistentes, duráveis e econômicos. Essas dimensões foram dramatizadas em um esporte. Assim como ocorrerá com automóveis e motocicletas, as corridas de caminhões funcionaram simultaneamente como um mecanismo de divulgação das máquinas e um teste para seu desempenho. Ao contrário dos carros e motos, cujas competições se organizaram já no século XIX, as track racing surgiram nos Estados Unidos na transição das décadas de 1970 a 1980. Nesse processo de desenvolvimento, a produção de caminhões enfrentou as mais diversas pressões de cada época. Por exemplo, no momento atual, em que se questiona o uso de combustíveis fósseis, há cada vez mais a exigência por máquinas mais limpas e isso significa preocupação com máquinas menos poluentes do ponto de vista sonoro, dos resíduos e do combustível.
Uma das opções que tem sido testada é a utilização do biogás, o que requer grande investimento estrutural, um fator complicador de sua popularização. Seja como for, os caminhões são uma das mais importantes invenções dos tempos modernos. Veículo urbano de cargas, leve, semi-pesado, toco, pesado, traque, mecânico simples, mecânico trucado, carretas de diversos eixos, treminhões, composto por muitas carrocerias, plataforma, baú, basculante, jamanta, cegonha. São definições e denominações diversas dos tipos e capacidade dessas máquinas que nos fascinam e impressionam, e que mostram sua força sobre o asfalto.